Olá, irmãos! Bem-vindo à nossa live do Ministério de Casais e hoje com o tema decisões. Esse tema decisões, escolhas é muito propício, né? Especialmente no início de ano. E hoje, dando continuidade à ideia defendida a semana passada pelo Silas, pelo irmão Luiz Henrique, né? A respeito de escolhas, vamos falar de decisões. E eu gostaria de abordar esse tema, muito propício para o nosso início de ano ainda, considerando a família, a primeira família instituída por Deus, a família de Adão e Eva. E vamos ver o que nós aprendemos sobre decisões usando como base esta família. Gostaria então de estar aqui nesses próximos minutos, né, considerando com você alguns aspectos que nós podemos aprender e colocar em prática em nossa família, baseado então na experiência e na vivência ou na história desta família. E para que nós venhamos a relembrar, gostaria de estar lendo alguns textos, só para que nós possamos entender o contexto no qual vamos estar estudando. Então eu convido você que está nessa manhã para que separe esse tempo, para que você esteja pensando a sua família, aplicando esses conceitos bíblicos, princípios bíblicos na sua vida e com certeza Deus pode fazer milagres na sua vida. Eu gostaria então de estar situando você, analisando alguns desses textos. Para que nós possamos entender então, abra sua Bíblia, acompanhe comigo, depois você pode estar conferindo também o livro de Gênesis, né? Os primeiros capítulos, né? E nós vamos ler primeiro o capítulo 2, os versículos 15 a 17 e depois alguns outros versículos para que nós possamos então fazer uma síntese da história da família, desse primeiro casal, essa família instituída por Deus lá no Éden, para que nós possamos então tirar lições para as nossas vidas. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora o 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, aqui Deus declara: não é bom que o homem esteja só, mesmo no jardim, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Versículo 21, capítulo 2. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, Deus constitui a primeira família, Adão e Eva. Capítulo 3, logo a seguir, versículos 1 a 7, diz o seguinte: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, aí a continuação, tem alguns versículos, nós vamos pular para o 22. Disse então o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
Assim não estenda a ele a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Agora o capítulo 4, os versículos de 1 até o 4. Diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. Então disse a mulher: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. E depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelha e Caim lavrador. E agora o versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E agora, para terminar a nossa base aqui, ainda no capítulo 4, leia comigo o versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmão, uma necessidade, lemos esses vários textos, né? Para que a gente possa, então, relembrar, fazer uma síntese, né? Mas relembrar a história da primeira família, instituída por Deus. E eu gostaria, então, a partir de algumas decisões tomadas por esse casal, tomada por essas pessoas dessa família, nós possamos aplicar em nossa vida e tirarmos lições proveitosas para ela. A primeira coisa, irmão, que eu gostaria de que nós possamos aprender, uma decisão a ser tomada, aprendemos com o fato de que esta família, que nós, cuja história acabamos de sintetizar, ela nasce no coração de Deus. É um projeto de Deus com o objetivo de viu Deus que o homem estava só e que não era bom que o homem estivesse só. Não é bom que o homem esteja só. Irmãos, a minha família, a família de Adão ou a sua família nasce no coração de Deus com o objetivo de te fazer melhor, a você, a sua esposa, a mim, a qualquer um de nós. Não é bom que estejamos só. Então, Deus propõe no seu coração que vai fazer para que o homem melhore, que a sua vida fique melhor, vai fazer, então, uma auxiliadora, um parceiro. E ele, então, faz para Adão uma mulher. E traz e presenteia Adão. Veja bem, irmão, essa foi a primeira família, a família que o próprio Deus instituiu, ele mesmo que estabeleceu. E essa família, então, nasce no seu coração. E esse é o projeto de Deus para a família. É para que melhore a situação de Adão, porque não era bom que ele estivesse só. Meu irmão, a decisão que eu gostaria de, a partir dessa constatação, que você e eu tomássemos para esse ano, para que a nossa família também venha cumprir o projeto de Deus, o propósito de Deus, é que você não tenha dúvida em seu coração que a tua família, ela nasceu no coração de Deus. Irmão, não abra mão dessa verdade. Apesar de que você pode me dizer, Leomã, você não conhece a minha família. Ou, meu irmão, você não conhece o meu marido. Ou, meu irmão, você não conhece a minha esposa. Ou não conhece os nossos filhos. Irmãos, eu não conheço, graças a Deus por isso. Mas Deus conhece, isso não muda. A tua família nasceu no coração de Deus. É um projeto de Deus para fazer você melhor. Irmão, tome essa decisão, assuma essa postura, olhe para a sua família com esses olhos, irmãos. Com certeza, você vai estar abrindo espaço, abrindo a possibilidade de milagre estar acontecendo na tua família. Olhe para ela nessa perspectiva. Ela é um projeto de Deus. E eu não estou aqui e nem sei, às vezes você pode estar argumentando, você não sabe como a família começou. A minha família começou por uma decisão precipitada. Eu era muito jovem, nós éramos muito jovens e aí adiantamos as coisas, tivemos que ir casar. Não importa. Ou você pode estar dizendo, não, você não conhece como é que minha família foi formada. Não importa a razão e como foi. Se foi diante de um pastor, diante de um padre, ou diante de qualquer outra autoridade, um juiz, ou foi
não teve ninguém para testemunhar, ainda assim, no momento em que você se une a uma mulher, essa mulher une a um homem, você se torna, nesse momento, o projeto de Deus. Abre a perspectiva de que Deus está operando e realizando o seu propósito através da tua família. Se ela não está segundo o propósito de Deus, o problema não é do projeto, o problema não é do criador da família. Aí o erro é nosso. E nós podemos então, e temos que tomar as decisões para que venhamos a melhorá-la. Mas a tua família, meu irmão, é um projeto de Deus. Ela nasceu no coração de Deus para fazer você e a tua esposa melhores, fazer vocês felizes, para permitir a realização e, a partir dessa realização, os filhos, a bênção do Senhor sobre vocês. Ela nasce no coração de Deus, assim como a família de Adão e Eva. E essa é a primeira coisa, a primeira decisão que eu apelo para que você venha tomá-la. Olhe para a tua família como um projeto de Deus. A partir dessa perspectiva, você abre a oportunidade de Deus estar fazendo e operando milagres na tua família. Segunda constatação, gostaria de analisar com você, e a partir daí uma decisão, é o que acontece com essa família. Nós observamos que essa família mais íntima do Criador, veja bem, o próprio Deus que fez, ia fazer Eva, ele traz para Adão, né? Imagino, como bom mineiro, né? Deus saindo atrás do pé de café com aquela linda mulher, e Adão agora recuperando da cirurgia, olha, por acaso estou sonhando, Senhor? Não, Adão, esse aqui é um presente para você, não é bom que você esteja só. Eu te faço essa auxiliadora idônea, osso do teu osso, carne da tua carne. Adão então faz essa declaração, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada de varoa, porque foi tomada do varão. E constitui com ela uma unidade. Deixa pai e mãe, ou deixa qualquer outra ligação e se une à sua mulher. E essa família abençoada, criada ali no paraíso, estando com tudo à mão. Irmão, quando eu era bem mais jovem, tinha na minha cidade um caminhão em cujo paralama se lia o seguinte: feliz foi Adão, que não teve sogra nem caminhão. Mas aí podemos dizer que Adão e Eva tinham tudo. Não só não tinha caminhão ou familiares, mas ele também não tinha ponto para picar, ele não tinha chefe, ele não tinha subalterno, Adão não tinha cartão de crédito, Adão não tinha conta de luz, ele tinha o Éden, presente do Senhor perfeito, tinha o que você pode sonhar, vivia uma lua de mel constante. Mas essa família próxima do Senhor, um relacionamento de todas as tardes com Deus, não impede, preste atenção, irmão, não impediu e não impede que o inimigo queira destruí-la. Para Adão foi lá no Éden. Podemos dizer que nas barbas do Criador, ele chega e ataca a família de Adão. Ele busca os pontos fracos, ele procura destruí-la e consegue. Nós vamos ver aqui que ele consegue. Eva deu ouvidos ao inimigo das nossas almas, ao diabo, dialoga com ele e, a partir desse diálogo, ela é convencida, né, das realidades que foi lhe proposta. E da mesma forma, não mudou hoje. Talvez a tua família não esteja como estava a de Adão ainda no paraíso. Você pode olhar e falar, não vivo esse modelo. Não importa, o inimigo deseja ainda destruir. É o objetivo dele. Ou se a tua família realmente está gozando dessa lua de mel, dessa estada no paraíso, lembre-se, ainda assim, o diabo deseja destruí-la. E aí o que acontece aqui, nós vemos no capítulo 3, o diabo ele vem e procura o ponto fraco dessa família. E ele então se aproxima de Eva e dialoga com ela. E esse foi o grande erro, né, desse casal, especialmente no caso aqui de Eva. Ela deu ouvido ao diabo, ao argumentar com o diabo, permitiu a aproximação. E tendo permitido a aproximação, ela então é tentada e é retroalimentada essas informações mal trabalhadas, e ela então decide comer do fruto proibido. E observe que coisa interessante, tinha todo um jardim. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim com toda sorte de frutos desejáveis e bons para comer. Eu gosto muito de plantar
especialmente frutíferas, né? Tenho oportunidade, tenho plantado frutíferas, gosto muitas vezes em vaso aqui em casa mesmo, temos várias, mas eu gosto muito de plantar frutíferas. Imagine o jardim do Éden, o jardim que Deus colocou Adão lá, tinha todas as plantas possíveis, mas tinha uma que Deus ordenou, dessa vocês não podem comer, porque no dia que comer vai morrer. E aí Eva, dialogando com o diabo, ela chega à conclusão, ou ele tenta convencê-la de que não, você não vai morrer coisa nenhuma, não. Deus disse para não comer de todas as árvores, mudou a verdade. E não, Deus explicou que de todas as árvores a gente pode comer, não pode comer dessa. Mas essa é boa, vocês não vão morrer não, é árvore excelente. Deus impediu porque sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e do mal, serão como Deus. E muitas vezes nós aprendemos, irmãos, que o pecado que levou à expulsão dessa família do Éden, foi a desobediência, né? Na realidade, não deixa de ser verdade, mas antes da desobediência, houve a incredulidade, não acreditou que aquilo podia acontecer. Eva questionou, será que Deus faria isso? Esse Deus tão amoroso, que nos criou, nos deu tudo isso, só porque a gente comer um fruto. E tendo questionado, abriu lugar para desejar ser igual a Deus. E o diabo trabalhou aí os desejos, não era necessidade, mas desejo, quero ser igual a Deus. Tinha tudo, mas queria um pouco mais. Começou a não estar contente e tendo experimentado, caiu. A partir dessa constatação, irmão, mesmo no Éden, mesmo junto com o Criador, essa família que Deus criou, o diabo insistiu e desejava destruí-la. A verdade não muda. Hoje, meu irmão, a tua família também pode ter certeza disso. Ela é alvo e desejo da destruição de Satanás. Ele está interessado em destruir a tua família. Por mais seguro, mais firme, por mais intimidade que vocês tenham com o Senhor, e graças a Deus por isso, não baixem a guarda, porque o diabo está interessado em matar, em destruir, em arruinar a sua família. Essa verdade não muda. Então, qual é a decisão que devemos tomar a partir dessa constatação? Não brinque, não dialogue com o inimigo, não tenha intimidade com o inimigo. Esse foi o grande erro de Eva. Ela começou a conversar, a dar ouvido às investidas, às sugestões do diabo. Cuidado, maridos, para quem eu estou falando nessa manhã, não permita, não brinca com o perigo, não brinque com o inimigo. Cuidado com essas declarações, não, comigo não vai acontecer. Porque mesmo lá no Éden isso aconteceu e tem muitas pessoas que hoje choram amargamente porque brincou, andou muito próximo e tão próximo ali do abismo que acabou caindo. Não acreditou que podia acontecer com ele. Eva também deu lugar ao diabo e ouviu e começou a dialogar, e tendo feito isso, ela caiu e levou junto o seu marido. O primeiro casal, aquela família abençoada, criada por Deus, então permitiu que o pecado, a desobediência entrasse na história da humanidade. Nós somos consequência de tudo isso. Então a decisão é: não dialogue com o inimigo, meu irmão. Não dê brecha. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele foge de você. Mas fuja das tentações. Não tente conviver, não tente confrontá-las. Ele é estrategista. A Bíblia diz que a serpente é a mais sagaz entre todos os animais que Deus criou. Então, essa sagacidade foi aplicada à primeira família e essa sagacidade também pode ser aplicada à sua família. Tome essa decisão. Não vou dialogar com o inimigo. Satanás não terá oportunidade na minha vida. E o que significa isso na prática, né? Então, não negocie valores. A Bíblia é clara: um homem e uma mulher, um relacionamento que é aprovado por Deus. Não abra brecha. A Bíblia está toda ela repleta de conselhos a respeito disso. Eu vou preservar o meu coração, a minha mente, os meus olhos. O meu corpo pertence ao meu cônjuge, o corpo do meu cônjuge pertence a mim, e isso é sagrado. É aí que está a bênção do Senhor. Através da unidade da família, deixará o homem pai e mãe e unir as suas esposas, e a esposa ao marido, serão os dois uma só carne. Não permita brecha nesse relacionamento, nesse posicionamento.
É uma decisão. Quando você toma essa decisão, não tem que fazer perguntas. Ah, mas não tem condicionante, não há opção. É um homem e uma mulher e os dois formam a base desse projeto de Deus. Você deseja que ainda o projeto de Deus na família cumpra na sua vida, na vida dos seus filhos, seja uma bênção para você e para sua esposa, para seus filhos, tome essa decisão e não abra mão dela. A terceira lição que eu aprendo aqui com essa primeira família diz respeito a depois que eles saíram, foram expulsos do Éden, então Deus os expulsou. Esse casal teve os dois filhos que a gente mais conhece, Caim e Abel. Foi depois da expulsão do Éden. E aí nós estamos registrados aí no capítulo 4. Depois de terem sido expulsos do Éden, Adão coabita com a sua esposa e tem o primeiro filho, Caim. E depois tem o segundo filho, Abel. E a Bíblia diz que Caim Caim foi lavrador e Abel foi pastor de ovelhas. E, um determinado tempo, ambos levam a sua oferta diante de Deus. E Deus se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. Podíamos aqui analisar as razões, mas não é o foco, né, da nossa abordagem nesta manhã. O que lemos é que, em função de Caim sentir-se rejeitado, ter sido rejeitado, ele nutre ódio no seu coração, e ódio a tal ponto que ele decide matar o seu irmão. Veja bem, irmão, aquela família que Deus criou, a primeira família instituída diretamente por Deus, tem como bênção na família 2 filhos, formam então a unidade através do qual todos nós descendemos, aqueles 4 pessoas, a humanidade eram 4 pessoas, e um dos irmãos mata o outro. Então, 1/4, 25% de toda a humanidade foi assassinada por Caim. Veja que coisa, que desastre, que coisa extraordinária que acontece nessa primeira família. Qual é a lição que a gente pode tomar? Qual a decisão? Decisão, irmãos, é a seguinte: não importa o quão próximos estamos do Senhor, não importa qual relacionamento que temos com o Senhor, não importa quão abençoada ou problemática seja a nossa família, situações extremamente adversas podem acontecer com ela. Situações desastrosas podem acontecer na nossa família. E essa é uma constatação. Mas a partir daí, qual é a decisão? A decisão é, apesar disso, não desista da tua família. Caim matou Abel. A família de Adão praticamente destruída. Só que ela teve continuidade, meu irmão. E por isso eu te digo, não desista da tua família. Eu não sei qual a catástrofe pode ter acontecido ou possa vir a acontecer com a tua família. Mas em nome de Jesus, não desista. Ela é projeto de Deus. Ainda assim é projeto de Deus. Você pode dizer, Leomar, você não conhece o que aconteceu, o que está acontecendo na minha família. O meu filho ou a minha filha. Meu filho está nas drogas, meu filho está na marginalidade. Minha filha está nas drogas, minha filha está na prostituição. Isso é drástico, é horroroso, mas ainda assim não desista, meu irmão, não abra mão. A tua família continua sendo projeto de Deus. Tome essa decisão. E apesar das catástrofes, creia nisso, você abrirá brecha para milagres da parte de Deus. Tome essa decisão, não abra mão da sua família. Por isso eu digo, pais, você que me ouve aqui, se alguma dessa realidade acontece na tua vida, se seu filho está na sarjeta, não importa qual a razão, se o teu filho está na marginalidade, não importa qual a razão, você é pai, não abra mão dele, ou não abra mão da sua filha em nome de Jesus. Não abra mão, porque a tua família é projeto do Senhor. Vá atrás, irmãos. Se precisar pedir perdão, vai e perdoa. Pai, você não é dono da verdade, você não sabe todas as coisas. E você pode não entender a razão que levou teu filho lá, mas mesmo assim, ame-o. E fale para ele que você o ama. Não desista dele. Ele é projeto do Senhor para que você seja melhor, para que a tua esposa seja melhor, para que a tua família seja melhor. Não abra mão disso, porque você estará abrindo a perspectiva da ação de Deus, do milagre de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque Adão e Eva não abriram mão. Veja bem, irmão, nós vamos ler o próximo texto que diz que depois desse acontecimento desastroso, Caim matando Abel,
sendo amaldiçoado por Deus, marcado por Deus, Adão não abriu mão do projeto inicial da sua família. Sabe por que eu digo isso, irmão? Porque você vai ver, aí o último texto que nós lemos, que ele voltou a coabitar com a sua esposa. E a Bíblia diz 130 anos depois, ou quando Adão tinha 130 anos. Ele coabita novamente com a sua esposa e nasce um filho chamado de Sete. Sete e Eva. Ela diz essas palavras no seu coração, põe o nome de Sete, e ela diz, porque Deus concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Eva olha agora para o seu novo filho, 130 anos depois da criação de Adão. Não sabemos exatamente quantos anos depois da morte de Abel, mas passou um bom tempo para a recuperação desse casal, para que viesse a tomar a ideia exata de que a culpa não era de Deus, a culpa estava nele. Então Adão não perdeu a esperança de que a minha família ainda pode ser projeto de Deus. E aí nasce Sete, depois de 130 anos da vida de Adão. E Eva olhando para ele, Deus me deu no lugar de Abel, que Caim matou. E aí a recompensa para esse posicionamento da parte de Adão e Eva foi o seguinte, ó, a Sete nasce um filho ao qual pôs o nome de Enos. E daí, a partir de Enos, se começou a invocar o nome do Senhor. Veja bem, irmãos, mesmo que catástrofe tenha acontecido, não abra mão, em nome de Jesus, não desista desse projeto, que ele é projeto de Deus. E pode passar algum tempo, irmão, mas você abrindo perspectiva para que Deus realize o milagre. Qual foi o milagre na vida de Adão? O nascimento de Sete. E depois a Sete, um filho chamado Enos. E esse então começa a invocar o nome do Senhor. E agora então aquele neto, bisneto de Adão, e ele estava lá assistindo o seu bisneto crescer, Enos, ou ele começa a invocar o nome do Senhor. Voltar com seu bisavô, olha, vamos voltar a invocar o nome do Senhor. Vamos restaurar a bênção da família criada por Deus, o projeto de Deus, e Enos faz isso na sua família, voltando a invocar o nome do Senhor. Irmãos, a partir daí, veja bem, não há para Deus causa perdida. Se você acha que a tua família tem sido uma causa perdida, irmão, olha essa família de Adão e Eva, irmão. A primeira família criada por Deus, o mais próximo do Senhor, o protótipo do que seria o ideal. Essa família passou por situações extremas, desastrosas, que muitos de nós podem dizer, puxa vida, e olhando até a gente se assusta. Isso aconteceu com a primeira família? Sim. E a lição que eu tiro dessa família é, não importa o quão próximo de Deus você esteja, o diabo está interessado em destruir a tua família. Então fique atento. Segundo, essa tua família é projeto de Deus, irmão. Não importa como ela esteja nesse momento, ou se ela está segundo esse projeto, amém. Mas se não, ainda assim ela é projeto de Deus. Tome essa decisão na tua vida, olhe para a tua família como projeto de Deus. Saiba, porém, a mesma coisa é verdade. Tome a decisão de não brinque, não dialogue com o inimigo. Ele está interessado em destruir. Não ache que você esteja forte o bastante para permitir esse diálogo, essa brincadeira, essa proximidade com o inimigo. Terceiro, por maior que seja o desastre na tua família, por maior que seja o que está acontecendo, não desista dela. Não tome a decisão de não desistir, porque ele é projeto de Deus. Deus pode fazer o milagre. E quarto, não há tarde demais para Deus. Ele pode restaurar o seu projeto ao objetivo inicial. Depende de cada um de nós não abrirmos mão. Deus pode então fazer o milagre, assim como fez na vida de Adão e Eva, através do seu bisneto Enos, voltou a invocar o nome do Senhor. Tome essa decisão na tua vida. Prepare-se para viver um 21 nessa perspectiva de que a família de Adão pode me ensinar verdades e eu posso tomar decisões que realmente podem mudar o rumo da minha família. E que Deus te abençoe e que realmente possa acontecer um milagre na sua vida. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Um abraço, irmão. Um abraço.